Pode começar. Gravando? Ótimo. Então, galera que está nos assistindo, hoje eu vou apresentar. Meu nome é Pierre, sou estudante de mestrado aqui na URGS e especialista em terapias comportamentais contextuais. Hoje a gente vai fazer um modelo um pouco diferente dos modelos anteriores, do que a gente tem feito no Journal Club, que para diversificar um pouco a forma e também ver se isso impacta ou não na audiência. A ideia é começar, então, escrevendo, falando, apresentando o artigo de uma forma mais breve e depois a gente fazendo os comentários, né? Eu acho que vai ser interessante para ver se... Eu tô curioso para ver como é que vai ser a questão, se os comentários vão ser tão naturais ou o que a gente estava fazendo, se é uma discussão mais aberta ou se vai ser uma coisa mais... Bom, vamos ver como é que vai ser hoje, então. Eu vou sugerir para o Lucas e para a Fê fazerem anotações. Ah, é, boa. Tiveram com o notepad, pá. Só... Eu já trouxe notas, inclusive. Olha só. Tá. Ok. Então tá, vou começar a sharear aqui então a tela. Cadê? Esse aqui. Então está. O artigo de hoje, então, que eu vou apresentar. Só deixa eu ajeitar aqui a tela. Ah, por que ele fica na frente? Embaixo. Aí. Na gravação O artigo não de hoje... fica, viu, Pierre? Oi? Na gravação não fica só tua carinha ali no cantinho. Ah, sim, mas aqui ele estava querendo para eu poder enxergar, porque ele estava tá. no meio da parte ali. O artigo de hoje, então, é Updating RFT, More Fluid than Frame, and its Implication for Process-Based Therapy. Ou seja, que seria uma tradução de modelo atualizado da RFT, mais direcionado para o campo de aplicação do que na pesquisa de molduras, né? E as implicações para uma terapia baseada em processos. Esse artigo é de 2020 agora, publicado pelo Dermot, a Ivone e a Chiara, na Psychological Record. Acho que não tem muito bem a data que ele foi publicado, mas acho que é bem recente ele. Bom. Para começar, assim, uma das ideias iniciais que eles iniciam nesse artigo é a ideia de que existe agora na literatura, né, um grande foco, principalmente depois do livro do Reis e dessa união do Reis e do Hoffman, um foco em trabalhar processos psicológicos, né? Aliás, não só dentro da contextuais, mas também nessa década com a ideia do Research Domain Criteria, também do RDoC, né? Só que o problema disso é que ainda não está bem definido o que são esses processos psicológicos, que base teórica eles têm, como que eles estão... Ou seja, são campos que estão andando em direções opostas ainda, né? Aí eles trazem como principal objetivo desse artigo, então, trazer algumas implicações do foco em processos a partir da visão da RFT. Ou seja, como que a RFT, principalmente uma versão atualizada que eles estão trazendo da RFT, quais as implicações que tem esse foco em processos, né? Então, divido o artigo em duas partes. A primeira é processos comportamentais a partir das lentes de uma RFT atualizada. Isso é tradução livre, claro. E a segunda parte é o modelo HDML, o modelo HDML e uma abordagem baseada em processos de sofrimento humano. Então, a parte 1, os principais pontos da parte 1, eles começam explicando a teoria das molduras relacionais. Ai, tá bugado. Para vocês tá aparecendo só quadradinhos pequenininhos ou tá aparecendo a imagem toda? Não, tá bugado, né? Ah, tá bugado, tá. Bugou aqui no negócio, mas a ideia É bem simbólico. era que aqui é simbólico, é. É qualquer relação que vocês conseguirem dar. Eles fazem um histórico explicando a RFT, né? E daí eles trazem que a RFT nasceu a partir dos estudos do Seidman, de equivalência dos estímulos, que o principal marco, o principal achado
desses estudos foram exatamente a questão da equivalência de estímulos, em que, ao treinar relações de A igual a B e A igual a C, por exemplo, ocorriam sem treinamento, os sujeitos que treinavam essas relações começavam a responder relações de equivalência entre A e B, entre B e C, que eram relações não treinadas, né? Porque anteriormente foi treinado A e B e A e C. Então, essas relações não treinadas de B e C, C e B, começavam a aparecer sem o treinamento. Aí eles trazem daí que a ideia, o responder a relações entre estímulos, né? Por exemplo, estímulos arbitrários ou essas relações derivadas, elas, na verdade, elas podem ser consideradas um comportamento operante generalizado, né? Ou seja, não um comportamento específico de cada relação ou cada tipo de relação, mas um operante generalizado que, ao ser reforçado as primeiras relações, ele começa a se generalizar para vários tipos de relações, vários tipos de molduras, até o infinito, assim, né? Eles propõem, né? Que isso seria a base da nossa cognição linguagem humana. E eles trazem que esse operante possui 3 propriedades: a implicação mútua, a implicação combinatória e a transformação de função. Eu não sei se eu entro em detalhe do que é cada uma dessas 3, ou vocês acham que nas outras já está bem embarcado? Qual é a opinião de vocês? Olha, acho que eu acho que a minha opinião é ótima, né? A minha opinião é de que, assim, a gente tem vários vídeos sobre RFT. Entrem no canal aí e olhem, né? Porque realmente é o mesmo time aqui que está falando sobre. Se tu quiser falar brevemente, assim, né? Vou falar brevemente, então. A ideia da implicação mútua é que, a partir do momento em que é treinada uma relação de um estímulo, digamos, de equivalência, por exemplo, A igual a B, o oposto, a relação oposta, ao mesmo tempo é criada, né? Ou seja, B também vai ser igual a A. Na implicação combinatória, acontece o exemplo da equivalência de estímulos que foi citado anteriormente. 3 estímulos, a presença de 3 estímulos, uma relação entre A e B e uma relação entre A e C vai gerar uma terceira relação não treinada, que é uma relação derivada entre B e C. Isso é a implicação combinatória, né? Ou seja, quando tem mais estímulos, eles acabam, mesmo sem treinamento, se relacionando por equivalência ou por outros tipos de relações. E aqui os Barnes-Robbins, pela partir do texto, diversos textos deles, eles consideram uma das mais importantes, é a transformação de função, que é a ideia de que, a partir dessa mudança relacional que acontece, ocorre uma mudança em como o organismo ou o sujeito responde a essa relação, né? E esse operante, então, ele é controlado por pistas contextuais, né? A gente vai falar de pistas contextuais relacionais e de funcionais, das funções do comportamento. E outra ideia interessante que eles trazem é que o conceito de moldura relacional, né, fazendo um resumão do que eles trazem da RFT, nesse sentido, né, é que o conceito de moldura relacional sempre vai se referir a mudanças das funções, as funções comportamentais que um estímulo tem. Ou seja, a gente não vai falar tanto uma moldura relacional como um substantivo, como um evento, alguma coisa assim, mas sim como uma ação, ou seja, como uma mudança ocorrendo, né, como um evento ocorrendo. E que até as funções básicas de estímulos, né, que normalmente a gente consideraria até relacionado a comportamentos respondentes, elas têm em parte, né, acho que ele foi mais parcimonioso nesse início, elas são parte influenciadas por um histórico do responder relacional arbitrariamente aplicado, né, ou seja, pelo histórico de comportamento de criar relações entre os estímulos. Aí ele traz mais ou menos alguns focos
e avanço da RFT ao longo do tempo, de que basicamente os esforços iniciais da RFT foram focados em estabelecer, estudar esses padrões diferentes do responder relacional, ou seja, comprovar que existe molduras, relações de equivalência, de oposição, de hierarquia, né? Aí, para quem quiser mais curiosidade, tiver mais curiosidade sobre estudos sobre isso, tem bastante estudos acho que não sei se o Francisco Ruiz estuda bastante isso. Eu sei que a Carmen Luciano tem bastantes estudos que ela vê muito essa coisa dos frames, principalmente do hierárquico, né? Eu vi, acho que da Louise McHugh também tem alguns estudos. Eles também focaram bastante ao longo desse tempo na demonstração experimental, principalmente, da transformação de funções, né? Diferentes procedimentos para mostrar que existe o responder relacional, que é uma coisa muito interessante, porque nesse ponto de vista é importante não ter só, digamos, a partir de um procedimento apenas conseguir esse resultado, né? É importante ter uma variabilidade de procedimentos para mostrar que não é uma coisa, tipo, enviesada pelo método que está sendo utilizado ou presa ao método. Eles trazem também a questão de uma necessidade de uma exposição a múltiplos exemplos para esse responder relacional começar a existir, a aparecer. Também a relação, os estudos da RFT relacionados ao comportamento governado por regra, pensamento analógico, metafórico, né? Acho que são os estudos mais avançados, acho que dessa última década que eles estão produzindo mais. Também a possibilidade da RFT de fazer análises narrativas, histórias, e isso de uma forma extensa e complexa, né? Histórias complexas, narrativas, que a gente vê bastante na clínica também, né? Que até tem exemplos mais no final do caso que tem no artigo. E também bastante estudos sobre o self também, que é um estudo bem legal. Para quem não viu ainda, tem 2 livros muito legais da Louise McHugh, fazendo propaganda, né? 2 livros dela sobre self. Um é Self and Perspective Taking, o outro é não lembro agora de cabeça, mas é um guia comportamental contextual sobre o self. São livros muito bons. Bom, aí a gente começa a entrar na parte um pouco mais hardcore da RFT, mais recente também. Consegui botar em cima, perfeito. Que está relacionada ao modelo... eu estou avançando, peraí. Ao modelo MDML, o modelo multidimensional multinível, que considera que o RRA é um operante generalizado, né? E que ele pode ser visto a partir de 4 dimensões, né? Indo de uma complexidade um pouco mais baixa até uma complexidade mais alta, que daí seria referente aos níveis, né? Aí ele diz que cada um desses níveis de análise, que acaba sendo 20 unidades de análise que ele aponta, são unidades básicas que podem ser vistas na análise experimental, né? Por exemplo, quando for fazer a análise experimental do comportamento, que eles acabam investigando muito essa questão do comportamento verbal, tanto a equivalência de estímulos quanto da RFT, eles propõem, então, que cada uma dessas unidades começa a ser estudado como uma unidade básica. Então, eles vão trazer algumas dimensões diferentes, né? Por exemplo, a coerência, que se refere bem à questão o quanto que uma relação ou uma rede, uma moldura relacional do indivíduo, o quanto que ela é coerente com as outras molduras relacionais existentes no seu histórico, né? Por exemplo, ele traz como exemplo, um carro é maior que um caminhão. E para quem já viu um carro, para quem já viu um caminhão, a gente sabe que isso é incoerente a partir do nosso histórico de aprendizagem, né? A gente tem ali bem determinadas relações, tamanho, a gente consegue ver que isso é incoerente. A outra dimensão que eles trazem é a flexibilidade, que se refere ao quanto que essas redes relacionais, essas relações estabelecidas, né, elas são flexíveis, né? Como exemplo, deixa eu só dar uma colinha aqui para lembrar o exemplo que eles dão nessa parte. Tá aqui. Posso te ajudar?
Anotações, tá aqui, ó. A flexibilidade se refere ao quanto que essas redes relacionais podem ser modificadas por pistas do contexto, né? E... tá. Aí, por exemplo, o exemplo que ele traz é, por exemplo, se tu pergunta a uma criança, né? Uma criança que já sabe que um carro é menor que um caminhão é maior que um carro, né? Ela já tem essa noção. Aí tu pergunta para ela responder de forma errada a pergunta de qual é maior, um caminhão ou um carro. Né? Como tem essa pista contextual ali do responder errado, se ela não está atenta a esse contexto, né, ela continua respondendo que o caminhão é maior. O caminhão, ela vai dar o caminhão, né? Por exemplo, qual que é maior? O caminhão ou o carro? E é para ela responder errado na pergunta, e ela responder o caminhão, ela não está sensível, não está flexível a esse contexto. Ela vai responder sempre, ela vai responder daquela forma que ela aprendeu. Né? Ou seja, ela vai responder o que está coerente no histórico de aprendizagem dela em relação àquela relação estabelecida. Né? Já em complexidade, se refere bastante a esses níveis que estão aqui do lado esquerdo ali, né? Que entra a implicação mútua, que seriam os níveis mais básicos, até a relação entre diferentes molduras, né? Por exemplo, a gente tem... Por exemplo, agora eu estou falando aqui da URGS e o gato está ouvindo... Vocês estão ouvindo de casa, né? A gente está falando sobre relações diferentes. Por exemplo, eu estou aqui agora, a perspectiva eudeítica deu aqui agora, conversando com vocês que estão aí, onde vocês estão, agora também, e também conversando com pessoas que vão assistir depois, ou seja, que estão aí, agora, que não é bem agora, no meu tempo de agora, mas, bom, aí começa a ficar muito mais complexa, né? Até que aumenta para o nível de redes relacionais, a relação entre as redes de relações, a relação entre relações e relações entre redes de relações. Essa parte ficou muito confusa para mim, eu não lembro bem como é que... Não consigo pensar em exemplos muito bons de um nível alto de complexidade, mas eu sei que eu criei um exemplo nessa parte que eu achei bem legal. Eu achei legal, mas não quer dizer que seja, né? Por exemplo, um nível de complexidade baixo poderia ser: o Skinner é tão importante quanto o Freud para a psicologia. O nível mais complexo poderia ser pensar que o Skinner contribuiu para diversas áreas profissionais, né? Enquanto Freud poderia se dizer que contribuiu principalmente mais para a psicanálise ou para a psicologia. Né? Por que isso é diferente e complexo? Porque dentro da psicologia, dentro de uma hierarquia de psicologia, eu estou fazendo uma comparação entre Freud, uma equivalência entre Freud e Skinner. Né? Enquanto no outro, eu estou colocando em hierarquia, por exemplo, análise de comportamento ou Skinner, hierarquia dentro de diversas outras áreas, enquanto Freud está colocando em uma outra diferente. Então, acaba sendo uma rede de relações diferentes que estão se relacionando, né? E a última dimensão que eles trazem, que eles citam, é a de derivação, que seria o quanto que essas redes relacionais, né, ou essa relação estabelecida, essa relação arbitrária estabelecida, ela é nova ou é antiga, ou seja, quanto que ela é recém surgiu ou quanto que ela já está treinada há mais tempo. Como exemplo, esse aqui foi um exemplo que eu pensei também, né? Nesse caso, eles consideram que a alta derivação seria uma rede relacional mais nova, né? Ou um insight, digamos assim, que muitas vezes na psicologia se chama de insight. E uma baixa derivação seria redes ou relações estabelecidas e treinadas há mais tempo. Aí um exemplo que eu acho muito legal era uma coisa que
Eu não sei se vocês já viram isso assim, mas meu pai costumava falar muito isso assim. Por exemplo, se eu perguntar para vocês agora, quanto que é 2 mais 2? Mas é 5. Olha a incoerência aí. Isso aí mostra flexibilidade e incoerência. Vocês estão falando como no 1984, no contexto de 1984, 2 e 2 são 5. Bom, Mudando de assunto aí. boa rede relacional aí, né? 2 e 2 são 5, E se eu pergunto... Bom, digamos, tá. Respondeu, digamos que é 5 ou é 4, né? Aí depende também da questão do quanto que isso foi treinado ao longo da vida, né? Por exemplo, pensar em 2 mais é igual a 5, provavelmente é uma derivação talvez mais recente do que 2 é 4, uma derivação mais alta, em função de ter lido, por exemplo, o livro do Orwell, né? Nesse exemplo que tu trouxe, né? Mas, e se perguntasse também quanto é a metade de 2 mais 2? É 3. Alguém chuta o teu resultado? A metade de 2 mais 2. 2? Pode ser 2, pode ser 3. Porque depende da interpretação que tu dá. Então, tipo, pensando que vocês estão ouvindo, digamos, essa pergunta pela primeira vez na vida, né? E não tem uma resposta bem determinada, estão criando as respostas. Então, isso seria uma autoderivação, porque vocês estão chegando a essa conclusão agora, né? Bom, Deixa eu fazer um comentário sobre isso. pode fazer. Que tem aqueles exercícios de tipo. Umas besteiras que o pessoal bota no Facebook, de, tipo. Exatamente esse tipo de coisa. Quanto é metade de 2 mais 2? Uhum. As pessoas vão postando todas as respostas erradas no negócio. E, tipo, Isso vê muito o no... que determina que é uma resposta errada é coerência. Sim. Porque, segundo as regras que a gente tem, primeiro a gente faz multiplicação, divisão, e depois a gente faz o parênteses, tem o PEMDAS. É uma coerência compartilhada pela comunidade. De autocoerência. Bom. Aí, pensando nesse modelo MDML, né, tem um exemplo bem legal, né? Por exemplo, que eles trazem para pensar um pouco melhor sobre isso, né? O pesquisador, então, ele escolhe, digamos que vai trabalhar com EREP, vai trabalhar com qualquer outro procedimento desse tipo, assim, né? Ele vai escolher um nível de análise, né? Por exemplo, ele quer estudar a simetria entre dois estímulos, né? Aí ele define a quantidade de tentativas do treino, por exemplo, 12, e de respostas corretas necessárias para a pessoa dizer que a pessoa aprendeu aquela relação, que são 10, né? Para dizer que realmente houve a ocorrência da implicação mútua. Por exemplo, A igual a B, A igual a B, B igual a, B igual A igual a B, daí a pessoa vai respondendo várias vezes, tipo, faz sempre essa mesma relação, né? Dessa forma, são dadas 12 chances de derivação dessa relação, ou seja, 12 tentativas para ver se a pessoa realmente derivou aquela relação, né? 12 treinos, 12 derivações dessa relação, em que ela precisa ser coerente 10 vezes. Isso de uma forma bem quantitativa, assim, né? Mas pensando cada resposta dela, tipo, entrando nessa contagem. E aí, alguns exemplos que, nesse exemplo também, seria se fosse mudar, por exemplo, o tipo de relação, começar a colocar um terceiro elemento, o C, nessa relação. Aí já começaria um aumento da complexidade, porque ele passaria da implicação mútua para a implicação combinatória. Aí já seria uma mudança na complexidade. E também flexibilidade seria mudar o treino do tipo de relação. Por exemplo, se agora, na verdade, em vez de simetria, o A fosse o oposto do B,
mas o A continuasse sendo o equivalente ao C. Aí a pessoa teria que se adaptar a essa nova forma de responder, né? Então, aí seria um treino da flexibilidade. Pensando nisso, agora a parte que eu não consegui explicar direito, eu acho, eu trouxe informações muito básicas, mas tem muito mais coisa lá que eu não consegui decifrar muito. Mas eles trazem o modelo DARY, que eu não... Acho que tem no texto citado, mas não lembro bem o... Deixa eu conferir aqui um minutinho. Deixa eu ver se eu acho o primeiro nome, a primeira vez que eles citam para pegar o nome direitinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Differential Arbitrarily Applicable Relational Responding Effects. Ou seja, seria os efeitos diferenciais de responder relacional arbitrariamente aplicado, né? Então, esse modelo, né? Esse modelo, quando eles fizeram esse modelo MDML, eles começaram a chegar na conclusão que o foco desse modelo acabava sendo muito as relações, né? E se vocês olharem atrás, ele vai exatamente exemplificar o quanto que ele estratifica, ele categoriza exatamente as unidades de análise a partir das relações que são feitas. Só que eles estão trazendo que daí, nesse modelo da MDML, teoricamente, ele estaria, de forma implícita, ele estaria também considerando as funções dessas relações, né? Só que não de uma forma explícita. Então, eles começaram a pensar esse modelo do DARY a partir de alguns experimentos com a IRAP e tornar isso mais explícito. Como que as funções estão presentes nesse modelo da RFT, né? Esse modelo atualizado da RFT. Praticamente, de forma resumida e bem, tentando simplificar bastante, que eu também não entendi muito bem, né? Não sabia explicar mais detalhes, mas o que eu entendi é que eles observaram esse efeito, digamos, esse responder diferencial, esse efeito diferencial no RRA, a partir de alguns estudos com a IRAP, em que eles perceberam que, apesar de uma relação mais coerente, por exemplo, eles trazem um bloco de treino de cor e forma, em que acaba causando 3 tipos de tentativas, né? 4 tipos de tentativas, ou 4 tipos de formas de relacionar, que seria relacionar cor com cor, cor e forma e cor, e relacionar forma com forma. Apesar da nossa aprendizagem, né, cultural e nossa história de aprendizagem provavelmente reforçar mais forma e cor, né? Eles viram diferenças, uma sobreposição de diferenças no tamanho de efeito da relação cor e cor em comparação com a relação forma e forma, né? E a partir de então, eles começaram a pensar que então, apesar de ter essa categorização, por exemplo, que essa questão da coerência, eles começaram a se dar conta também de que existe um contínuo, ou pelo menos um nível mais dinâmico de interação, em que essas relações, algumas relações, elas vão se sobrepor a outras. As funções delas vão se sobrepor a outras também, né? Ou seja, fica mais complexo ainda. Não é aquela coisa estática, é uma coisa muito mais dinâmica e que se sobrepõe, né? Ah, eu coloquei errado de dinâmica ali. Bom. Aí, a partir desses achados, experimentos e da ideia de colocar mais esse funk dentro do modelo MDML, eles começaram a trazer, então, esse modelo DARY a criar um modelo chamado Hyperdimensional Multilevel, que seria o modelo hiperdimensional multinível. Que daí eles propõem, então, que a unidade básica de análise, em vez de ser essa análise aqui anterior, né, que seria a intersecção entre essas relações, o nível de relação e a dimensão, eles trazem, então, que
a unidade básica de análise vai ser o ROI, que é comportamento relacional, a unidade relacional, o nível de orientação para o estímulo e a evocação da rede, da relação, né? Como uma unidade básica para estudar essas relações. Aqui está mais ou menos uma representação gráfica de como eles colocam isso, né? Ali tem no gráfico, então, que eles trazem que... Então, vai ter, então, as dimensões e os níveis, que daí vai ser a coerência, a complexidade, derivação, flexibilidade, e os níveis que seria a implicação mútua, combinatória, os frames, tudo isso, né? Todo esse nível de complexidade também que vai avançando. E dentro disso, cada unidade dessas, eles consideram que tem, então, um nível de orientação, que é representado na linha vertical, né? Que seria, por exemplo, tanto um foco maior de atenção, uma atenção mais direcionada para aquela relação, para aquele estímulo, né? Ou para os estímulos dentro daquela relação. E também funções apetitivas ou aversivas, que seriam as funções evocativas, em que vai no contínuo de -1 até 1. No caso, -1 seriam aversivos e +1 apetitivos. Acho que só um Então, comentário, Pierre. Desculpa. Uhum. Eu não sei se tu vai falar, mas eles colocaram que os números, ele parece que é um negócio super arbitrário, né? Mas é tipo, em termos de probabilidade, de 0 a 1. Nossa, eu acho que probabilidade não cheguei a me atentar a esse detalhe. Sim, porque o 0 a 1 é probabilidade, né? De 0 a 100% de apresentar o estímulo e ele orientar ou evocar para aproximar ou para afastar. Basicamente isso, que é o +1, 0, -1, -1. Probabilidade no sentido, por exemplo, pensando em termos experimental, tá? Isso, por exemplo, pensando em questão de probabilidade de resposta, então. Isso não tinha tentado para essa parte. Sim. E daí... Eu vou fazer aquele comentário que eu fiz antes de começar, que esse texto é extremamente difícil. Né? Esse texto foi... Várias vezes aí é complicado. Eu desisti no meio e fui assistir umas palestras do Barnes Holmes para ver se eu entendia como ele pensava. Né? Ver se eu consegui entender. E ajudou. Eu vou botar para o pessoal aí que ele deu. Manda o link, então, Manda o link da palestra. Sim, ele fala basicamente a mesma introdução ali, de tipo, valentes estímulos, relações, como é governado por regras. Ele só não fala do ROI porque é 2018, né? Então não tinha saído isso aí. Eles não tinham formulado ainda, eu acho. Mas dá a entender bem melhor por que isso aí aparece. Acho que eles estavam chegando nessa conclusão ainda. Mas, bem, aí nesse modelo, algumas implicações que eles trazem na questão do modelo HDML entra bem nessa questão de pensar, por exemplo, como é que o self é pensado a partir disso, né? Eu já pulei todas aquelas partes. Quem está assistindo, vocês mesmos que leram o artigo agora, então, já perceberam que eu pulei toda aquela parte que fala do IRAP, tudo porque eu não tenho noção de como explicar aquilo ainda, né? Quem sabe no futuro eu consiga, né? Torço para que sim. Eu acho que o negócio do IRAP é só para dizer que, tipo, como o Dermot, ele é experimental, né? Ele faz ciência básica. Não faz Então, para tu avaliar isso experimentalmente no laboratório, tu precisa usar o IRAP e todo o paradigma do MDML. Enfim. É bem complicado. Tipo, isso tem que é voltar para pessoas muito, que estão trabalhando com experimentação na área. Assim, não. Sim. Quem tá trabalhando com clínica não é muito relevante. Deveria ser, mas
se tivesse uma forma mais compreensível, entender os impactos de tudo isso, é bem relevante, mas é mais difícil de mastigar, realmente, né? Mas, bem... Aí eles trazem a questão, por exemplo, do self, né? Que até acho que eles trazem uma introdução da questão do Skinner, que ele traz a questão da diferença. O Skinner já dizia que tinha uma diferença entre o conhecimento, entre o saber dos animais e nosso, né? E aí eles trazem que o ROI, esse modelo Gaminieri, contribui mais para esse entendimento no sentido de que estabelece melhor essa diferença, né? A RFT já fazia isso, mas eles trazem como se, por exemplo, até essa ideia de... Eles discutem de que o reforço como um procedimento versus como processo, né? Eles trazem a diferença de que, como procedimento, o reforço, o processo de reforçamento, é exatamente quando acontece essa... Por exemplo, tem um procedimento em que se tenta ver se tal intervenção, tal coisa, aumenta a frequência de comportamento, e realmente aumenta, né? Aí está estabelecido o procedimento de reforçamento. Só que o processo de reforçamento, que eles dizem, seria exatamente se a gente conseguisse acessar que aquela intervenção, aquela mudança, uma variável específica, realmente é responsável pelo aumento na frequência do comportamento. Se realmente tivesse como isolar isso, né? E a discussão que eles trazem é que se a gente for adotar o modelo ROI, a ideia de reforçamento por si só não é muito insuficiente para explicar o aumento das respostas dos indivíduos verbais, né? Dos indivíduos que têm um comportamento verbal mais sofisticado em comparação com os animais. Por que eles trazem isso? Principalmente porque a ideia, por exemplo, do ROI, do self, né? De que todas as relações estabelecidas, tudo isso vai influenciar em cada comportamento do indivíduo, do mais banal até o comportamento mais complexo. No sentido de que, se o indivíduo considerar todo o histórico de aprendizagem do indivíduo para ele pensar em como ele vai fazer, como ele vai acender a luz, tu vai ter desde indivíduos que preferem ficar no escuro, que tem trauma de levar choque, todo um histórico de vida que vai influenciar no comportamento banal, como apagar a luz ou acender a luz, até comportamentos extremamente complexos, como escrever uma dissertação. Né? Então, ele faz um pouco essa consideração de que o reforçamento seria uma unidade de análise fraca para pensar isso, assim, né? Ou insuficiente, se for pensar no modelo ROI, se for adotar o modelo ROI. E é interessante pensar, porque eu acho que isso, para uma implicação para a terapia, principalmente aqui no Brasil, em que a gente ainda tem uma transição em que ainda tem um foco muito grande em uma terapia comportamental da TAC, né, que trabalha muito com a ideia de reforçamento, a ideia de esquemas de reforçamento e outras coisas mais da análise comportamental clássica, né? Não considera tanto ainda esses... Eu vejo que ainda tem um pouco de relutância em abraçar a EFT, que acaba sendo uma visão mais cognitivista, traduzida para análise de comportamento. Se for adotar o modelo, realmente deixa a desejar nesse sentido, né? A ideia de reforçamento como um processo assim, fundamental. Porque realmente vai ter muitas redes relacionais que vão estar influenciando, né? E eles trazem exatamente isso, de que... Tem um exemplo que eles trazem que eu acho bem interessante, né? Por exemplo, até o modelo da RFT clássica que eles trazem, ou do comportamento governado por regras, se o indivíduo ele entra num joguinho de que ele tem que apertar a barra de espaço para ganhar dinheiro, né? Pensando no modelo mais comportamental clássico, é explicado que o fato de ganhar dinheiro a partir de apertar a barra de espaço seria um reforçamento, que estaria reforçando o comportamento de seguir essa regra de que se ele apertar a barra de espaço ele vai ganhar dinheiro, né? E isso até em termos da RFT, eles explicam isso também de uma forma bem semelhante, né? Só que de forma um pouquinho mais complexa, de que
estabelece relação entre espaço equivalente a dinheiro e, por exemplo, se tiver outra oposição de outras teclas ou generalização para outras teclas também, tentativa de generalização para outras teclas. Só que no modelo HDML, que está o modelo mais à direita, até no artigo eu esperava que tivesse uma análise mais profunda desse exemplo, assim, porque eles dizem basicamente a mesma coisa, só que daí uma explicação pós-hoc, que eles chamam uma explicação posteriori, poderia se pensar nos efeitos nas funções de orientação e evocação da barra de espaço, né? O quanto que aquela barra de espaço seria apetitiva ou seria aversiva, o quanto que ela se sobreporia a outros estímulos, por exemplo, se tivesse um training que ele aperta a barra de espaço com uma intensidade ou com outra intensidade, ou com a barra de espaço de um teclado ou de outro teclado, dá mais dinheiro, menos dinheiro, né? A questão da orientação também, o quanto que aquilo puxa a atenção para aquela rede relacional, né? E também as dimensões dessa regra estabelecida, dessa relação estabelecida, de coerência, flexibilidade, derivação e complexidade, né? Por exemplo, essa regra estabelecida de se eu apertar, vou ganhar dinheiro, né? Daqui a pouco tem ali um valor, você está sem dinheiro, agora tente novamente mais tarde. E ele continua apertando, tentando. Isso mostra, por exemplo, a partir de uma análise posterior, né, sobre o olhar desse modelo HDML, seria, no caso, uma baixa flexibilidade ao contexto, né, porque o negócio está dizendo que não tem ali o dinheiro agora naquele momento, mas a pessoa continua apertando, né. Ou questão da coerência, derivação, complexidade, os outros níveis de análise, né. Acho que eles poderiam ter entrado um pouco mais nessa parte, mas... Bom, isso, com esse exemplo, assim, acho que mais ou menos eles finalizam um pouco esse raciocínio que eles estavam construindo na parte 1. Mais ou menos é mais perto do fim da parte 1 ali. Tem mais algumas outras considerações, mas que eu me lembro, assim, de relevante que eu coloquei foi até essa parte. Agora, na parte 2, eles começam a pensar, então, qual a implicação, como é que o modelo HDML pode ser pensado para uma abordagem baseada em processos do sofrimento psicológico humano, né? Aí eles trazem um pouco essa ideia entre humanos e não humanos, né? Todo esse histórico experimental que a análise de comportamento tem de fazer essas comparações, e muitas vezes muito criticado por isso, entre comportamento animal e comportamento humano, que gerou vários modelos de tratamentos muito legais e eficazes, né? Por exemplo, tratamento para fobias, que desde o Watson, que ele e um outro cara, que não lembro o nome agora, deixa eu até pegar aqui o nome do cara. Cadê? Para baixo. O Watson e o Heiner, né? Tanto condicionaram o medo de rato numa criança, quanto depois trataram, né? Segundo aqui. Os modelos de desamparo aprendido, que é muito utilizado em depressão e outros até questão de bullying também, se não me engano. Questão de inibição, a questão de medo generalizado também, que são coisas que surgiram, modelos experimentais, mas que são essenciais e muito utilizados na clínica também, né? Uma coisa, eu vou ficar interrompendo, desculpa. Que é até uma coisa importante, né? Que a gente fala lá na primeira aula de psicologia experimental, mas não é nada comprovado, é um pressuposto a continuidade, né? Uhum. Eles falam nesse artigo, né? A gente pressupõe que existe uma continuidade entre comportamento não humano e humano, né? Não tem como testar se tem ou não. Sim. Então, a gente pressupõe que continuidade, tu modelo. Diz... Que o modelo tipo... funciona o modelo animal funciona para humanos, tipo desamparo aprendido, Sim. medo condicionado, essas coisas assim. Sim, é porque acaba sendo uma explicação também
posterior, né, de como a gente vê aquilo nos animais, a gente pode reproduzir nos animais, só que como não se pode reproduzir isso em humanos, não é uma coisa que dá para realmente fazer uma equivalência total, né? Então, uma explicação mais posterior também, né? Modelo experimental, ou pegando também histórico de vida, análise de traumas, etc. Desenvolvimento também, né? Mas ainda é... E daí, pensando nisso, né? O modelo HDML, ele propõe, então, um entendimento analítico funcional para uma avaliação e para o tratamento, né? Em uma terapia comportamental baseada em processos. E ele traz... Eu trouxe só um dos casos, porque eu pensei que seria muita coisa e também até para poupar um pouco de trabalho também, né? Ele traz um exemplo de caso, então, né? Ele traz dois, mas eu trouxe só o da Sarah. A Sarah, então, como eles descrevem, é casada com 2 filhos, tem 31 anos e ela é uma das 3 irmãs. Ah, tá errado ali, mas que foram vítimas de um trauma sexual quando crianças, né? Ela apresenta sintomas de depressão, não sei se sintomas, obviamente, transtorno depressivo, não fica muito claro no texto. E que ela fala bastante sobre sentir um buraco no estômago, um sentimento de um buraco no estômago, e que esse buraco no estômago é um sinal que ela sente quando ela acorda de manhã que ela não vai ser capaz de lidar com as demandas do dia, né? E a partir disso ela tem vários sentimentos de inadequação também, como mãe, como esposa, e como profissional, e como ser humano como um todo, né? Agora, uma análise mais HDML, HDML-11. Esse sentimento de buraco, eles dizem que tem uma função de orientação e tem também relações do eu deítico dela com culpa e inadequação, né? E que ele evoca funções aversivas, coisas que ela evita, né? Ou seja, ela tem uma orientação direcionada para esse sentimento ali, né? E não só para esse sentimento, mas também quando elas têm esse sentimento que ela tem, essa sensação que ela tem, isso evoca não, mas leva ela para essa relação deítica de inadequação, culpa e que ela não vai dar conta das coisas do dia. Mais ou menos essa ideia, não é tanto orientação, é também orientação para o estímulo, mas também para ativação, como uma porta de entrada para essa rede relacional disfuncional que ela tem, né? E segundo eles fizeram na análise, então, essa rede, pensando numa análise das dimensões da HDML, né, do modelo hiperdimensional, tem uma alta coerência, porque ela vê isso provavelmente em vários contextos da vida dela, né? Ela sente essa inadequação em vários contextos. Tem uma alta complexidade, porque tem, segundo eles falaram no caso, tem um grande, um rico, um extenso relato da história de vida dela relacionado a isso, né? Desde a questão do abuso, a dificuldade de lidar com seus problemas, tem essa questão da inadequação, e seus sentimentos de inadequação, né? Essa relação estabelecida entre essa história de vida e os sentimentos. Tem uma baixa derivação, porque é uma coisa que existe há longo tempo, está treinada há muito tempo, essa relação. E tem uma flexibilidade baixa, porque traz um relato que ela tentou várias vezes tratamento e tentar modificar essa narrativa, essa relação com esse histórico, e não foi modificado. As intervenções que eles acabam fazendo, eu achei bem interessante, né? Eu vi muito de ACT aí, e acho que foram coisas que no congresso também, no workshop do congresso, foi uma coisa que eu fiquei pensando muito também, né? Que a primeira abordagem que eles trazem é verificar mais ou menos o quanto que essa sensação domina o dia dela, né? O quanto que a ativação da rede relacional, as funções... Oi? Qual workshop de qual congresso? O da SBS do ano passado. Ah, tá. E foi sobre esse modelo HDML. Eles fizeram exemplos, estudos de casos sobre isso. Bom. Então, eles sugerem, na verdade, então, que primeiro foi feita a verificação, então,
do quanto que essa sensação estava presente, né, ao longo do dia, quanto que essa sensação e essa rede relacional se ativava ao longo do dia, né? Quanto que essa rede tem uma função apetitiva de evocação, né? Isso foi um detalhe bem interessante, porque pensando nessa ideia de apetitivo e aversivo, não no sentido de trazer prazer ou sofrimento, né? Mas numa ideia de que essa rede, para ela, é mais apetitivo, é mais frequente, é mais reforçado no comportamento dela, trazer essa explicação, essa narrativa, essa rede relacional sobre a história, sobre o problema dela, tá mais treinado, né? Tem derivado mais tempo, tá mais tempo treinado essa relação, do que trazer outra perspectiva, né? Então, por isso que traz que essa sensação relacionado a essa rede de inadequação, né, que eles colocam de sentimentos de inadequação, tem uma função apetitiva, né? E não apetitiva no sentido de prazeroso, mas no sentido de que tem a maior probabilidade, né? Que nem tu estava falando antes, né? De que esse 1 e o menos 1 seriam a probabilidade, não De da aproximação, aproximação. não de afastamento. É, isso. Aí, no caso, né? Outra intervenção que foi feita nesse caso foi evitar criar relações de evocações agressivas do eu deítico dela, né? Tentar não criar, tipo, relações... Não lembro agora bem o exemplo que traz em texto. Deixa eu ver aqui, só para pegar para uma colinha básica aqui. Exemplo de caso 1, tá aqui. Se eu não me engano, Aversive o problema functions. dela era que ela tinha criado uma equivalência entre vítima de abuso e o eu deítico. E aí, No caso, como se ela fosse responsável, né? Como se tivesse culpa por isso. Isso. E aí, tipo, a culpa vinha dessa relação de equivalência e por essa Uhum. relação de equivalência não ser flexível o suficiente para ter outras relações junto. Né? Isso eu vou trazer Ela não pode ser outras coisas. um pouco mais para frente. Eu vou trazer isso aqui. Tá. Eu lembro que nessa parte do trecho ela trouxe exatamente isso, de trazer relações, em vez de tentar evitar criar funções aversivas, não criar relações aversivas do self da cliente, eles tentaram funções de desesperança e impossibilidade na rede de inadequação. É bem o que a arte trabalha de desesperança criativa, né? Aí depois eles entram na coordenação das tentativas dela como das tentativas dela, ou seja, tentativa de sair do sofrimento com o self-terapeuta, trazendo a validação como exemplo de que o terapeuta falando que também faria aquilo, né? Também, na situação dela, também estaria fazendo aquilo. E que faz sentido o que ela está tentando fazer. Então, ela acaba fazendo essa coordenação de que o que ela estava fazendo também seria o que o terapeuta faria. Então... E aí entra aquela questão que tu estava comentando, Joana, que daí, a partir disso, surgiu relações de nojo e responsabilidade pelo ocorrido do trauma infantil, né? Do abuso sexual. E aí o foco foi exatamente estabelecer, aliás, diminuir uma coerência dessa relação, né? Mudando funções de evocação e orientação através de novas derivações. Ou seja, diminuir, digamos, a entrada, pelo que eu entendi, né? Tentando pegar um ampliado desse modelo ROI, seria a ideia de que ela tem essa rede estabelecida e tem pistas contextuais que levam ela para esse modelo ROI, para essa unidade, no caso de fazer essa relação, né? Tipo, se orientar para um estímulo, e daí ter a evocação, e daí ter a rede relacional, ou a rede relacional atentar para um estímulo e ter a evocação de aversão ou ser um apetitivo, né? E a ideia, então, deles foi exatamente isso, de mudar um pouco a função dessa evocação e orientação através das novas derivações, né? Principalmente tentar fazer emergir uma perspectiva nova de que se eu não fui responsável, então eu não sou repugnante.
que eles trazem, né? Eu posso ter deixado passar, mas não vi muito bem, não ficou para mim tão detalhado como é que eles chegaram nisso, assim, né? Eles trouxeram como é que foi ao longo do tempo, mas eu não vi, tipo, nenhuma intervenção específica, que nem, por exemplo, a gente tem nos livros da ACT, né, que trazem, por exemplo, a partir de tal fala foi trabalhado uma perspectiva e tudo mais. Eu acho que isso falta um pouco nesse artigo. Eu acho que seria muito legal se tivesse, assim, em vez de só uma análise interpretativa pós-rock, assim. Sabe que isso entra naquela discussão do que é um processo, né? Exato. Que, tipo, tá, derivamos que são esses processos, mas e aí? E aí, cadê eles acontecendo na clínica, né? Eu acho que dá para entender, mais ou menos, só que eu lendo esse relato clínico, assim, esse primeiro relato clínico, fiquei pensando, tá, isso é ACT. A ACT trabalha exatamente com isso, né? Eu não lembro se agora, acho que eu até não destaquei tanto isso, mas uma coisa que eu achei muito interessante é que nesse texto, também no workshop, eles trazem que, por exemplo, esse relato que ela traz, de que essa história inicial de inadequação relacionada a esse abuso, é muito apetitivo, essa história. E a ideia é exatamente quebrar essa coerência desse relato ou explorar algum relato, alguma narrativa que não está com tanta coerência. Pelo que eu entendi, essa para mim foi a melhor sacada que eles trouxeram, assim, né? Pensando, né, aproveitando esse modelo HDML, no sentido de que seria uma forma de trabalhar uma flexibilidade psicológica, no caso, né? Aproveitar esse gap na coerência para, entrar ali e começar a trabalhar a derivação, diminuir a derivação, gerar uma derivação nova e diminuir a derivação no sentido de treinar bastante aquela relação até que fique mais coerente. Isso que eu achei interessante dessa intervenção que eles mostraram, né? Porque daí a outra narrativa se torna mais apetitiva. E pode ser uma narrativa mais funcional, né? Acho que para mim o que ficou mais interessante disso. E mais para o final do artigo, então, eles trazem mais ou menos algumas estratégias gerais da RFT, né? Dessa RFT nova, do modelo HDML, que seria então o foco nas funções de orientação, como uma forma de análise, por exemplo, pegar esse modelo ROI e tentar enxergar no cliente como que isso está aparecendo, né? Identificar esses eventos importantes que possuem essas funções orientadoras. E, por exemplo, se tu olhar, no caso, para orientação, no caso, o cliente sempre vai trazer uma demanda mais específica. Ele vai contar a narrativa de uma forma e ele vai tentar para um estímulo mais de uma forma. Ele vai tentar, tipo, para um ponto principal, por exemplo. Clientes com ansiedade vão falar muito da questão, um ponto, digamos, uma âncora deles uma âncora do sofrimento vai ser a sensação física, né? Tipo, normalmente, né? A incomodação física ou pensamento muito acelerado, né? E isso vai trazer junto questões das relações, da rede relacional envolvida, que daí eles recomendam exatamente ficar procurando essa rede relacional, explorar essa rede relacional para entender melhor e também entender melhor a questão dessa evocação, o que está evocando essa rede, se é apetitiva ou não é apetitiva. Para mim ficou bem confusa essa parte, assim, como é que você veria na clínica, mas o que eu entendi foi mais ou menos isso. Verificar a coerência exatamente para explorar a incoerência. E o foco deve ser nas interações entre as redes relacionais e suas funções, ao invés das molduras. Ou seja, a questão, por exemplo, da ACT, de trazer, por exemplo, o desenvolvimento de molduras hierárquicas, né? Por exemplo, a ideia do self como contexto. Em que a ACT foca em não... Eu acho que entra numa perspectiva bem interessante nesse sentido, nessa parte. Porque, ao que minha interpretação é que parece, eles estão sugerindo que não adianta só, ou talvez não fosse tão efetivo só, tu expandir uma perspectiva mais ampla e trazer um frame de hierarquia, pensando
para tentar diminuir a função daquele, a evocação daquele estímulo, daquela rede relacional, mas sim seria focar na interação dessas redes relacionais e nas funções que ela exerce, no caso, nas funções de orientação e evocação, né, e nas dimensões de coerência e tudo mais, né. Então, isso foi uma coisa que eu fiquei pensando que, para mim, isso que eu achei interessante como uma chave diferente do que está sendo feito na ACT, né. E acho que é isso. Eu teria que apresentar isso. E não deu para ser em meia hora e 20 minutos. É muita coisa mesmo. Bah. Foi 1 hora, né? 1 hora, é. Uns 15 minutinhos atrasado. Feedback sobre o modelo de apresentação. O que vocês acharam? Eu já peço desculpas porque eu interrompi várias vezes. Eu sou péssimo com regras. Eu acho que fica mais fluido, né? Fica mais... Dá para seguir uma linha de raciocínio. Eu confesso que para mim não foi uma coisa tão... Eu me senti um pouco desconfortável porque eu não sou acostumado a essa coisa de ficar falando e ficar ouvindo a minha voz enquanto eu falo. E tipo, como se estivesse no vácuo, assim, sabe? Eu acho que um pouco do Como que a gente tá... espectador aqui, eu fiquei um pouco mais dispersa, assim, um pouco mais... E daí eu fazia mais movimentos, né, de meio que ir e voltar, meio que esperando, assim, né, acompanhar também, relembrar o que eu tinha pensado, né, durante a leitura do artigo e tal, e acho que é um artigo bem difícil mesmo, mas acho que parabéns pelo teu esforço. Acho que tu escolheu um material, assim, que te deu bastante trabalho também e acho que fez sentido, assim, quando tu explicou a parte de níveis de relações, né? Quando falou ali da parte de coerência e flexibilidade, aquilo foi interessante porque eu associei a uma possibilidade de por que que em determinadas situações se pode ter um erro de comunicação, por exemplo. Aí tu falou algo no sentido de um seguimento de uma regra, né? Que ela tem coerência, ela não é flexível porque ela não está muito contingente, né? E aí pode ser uma possibilidade de explicação para interferência na comunicação, né? Enfim, essa foi a relação que eu fiz e a tua leitura me ajudou a produzir mais relações com esse texto, assim, mas... enfim, aí no fim eu estava comentando sobre o processo, mas já estou comentando sobre o artigo também. Tá valendo. Mistura tudo, tá ótimo. Ok. Reflexões. Quer começar contigo, Pierre? Oi? Não sei se tu quer pegar o gancho da Fê e já começar com as tuas reflexões. Do artigo? Não, já falei demais já. Fala um pouco você, cansei já. Tomar uma água. Toma um café aqui. Lucas? O meu destaque, então, fica por conta do que o meu assunto favorito é falar mal da análise do comportamento, né, brasileira. Mas eu acho que eu sempre tive um pouco sempre não, né, recentemente, dessa ideia de que quando a gente fala em reforçar em humanos, tem que ter muito cuidado, né, porque enfim, não é um procedimento puro como nos animais, né? Exatamente porque a gente está sempre rodeado e imerso em várias relações, né? Então, isso foi uma coisa que eu achei muito, muito legal de ver que está tendo embasamento experimental nisso agora, né?
E a outra coisa que me chamou a atenção também foi essa diferença que eu fiquei com bastante vontade de estudar. Te agradeço, Pierre. Nessa diferença entre a ACT e a terapia baseada em EFT, né? Que não é a mesma coisa, né? Que tem até lá o site dos Barnes Homes lá, que eles têm vídeos, né? O EFT. Acho que foi tu até que botou lá no Movimento Behavior, né? Não, acho que foi o Lucas. Foi outra pessoa que botou lá, eu acho, se não me engano. Foi o Lucas, né? Foi o Lucas. Errei. Mas, enfim, eu não consegui dar uma olhada nos vídeos, mas fiquei com bastante vontade de acompanhar agora a partir dessa tua apresentação. Porque bem legal. A ACT é uma terapia de marca, assim, né? Ela vai ter os métodos dela, não necessariamente vai estar acompanhando o desenvolvimento experimental, né, da ciência, enfim, que nem a terapia que parece vir direto do laboratório, né? Essa terapia baseada em EFT. Então, isso é uma crítica, inclusive até no próprio workshop deles, assim, eu perguntei, assim, E a pergunta acho que não foi muito bem recebida, né? Tipo, de que evidências que tinham disso ainda. Tipo, tem várias evidências, tipo... Só que acho que há uma percepção, um feeling que eles estão pegando, né? E que... Acho que até eles colocam nesse artigo de que é uma coisa que a RFT está sendo estudada, o RFT de 2001 está sendo estudado e sendo produzido evidências, tipo, agora nessa década, assim, tipo... Tem muita coisa que eles produziram em 2001 que os caras não conseguiram construir ainda bem, tipo, em termos clínicos e termos experimentais. O que eles estão propondo é um salto completamente diferente que eu acho que, tipo, só em 2030, assim, que alguém vai dizer, tipo, isso aqui, ó, tá sendo feito estudo legal sobre isso aqui, ó. Eu acho que é uma coisa muito além ainda. Mas é bem legal a proposta, eu adorei, assim. Eu acho que a RFT está sempre nesse negócio de vanguarda, assim. Lá em 2001. Quem que pensa? Onde vocês estavam em 2001, né? A terceira série em 2001. Ninguém falava de terapia baseada em RFT, assim, tá muito pouco em ACT. Então, assim, agora a gente que está indo atrás dessas coisas, indo lá na ICBS, vendo essas coisas, que a gente está sabendo que está saindo essas coisas aí. O Mastering the Clinical Conversation, que a princípio é um livro de RFT clínica, ele não é o mesmo modelo dos Barnes Homes. Então, assim, tem duas terapias diferentes que são terapias baseadas na RFT. 3. Sim, tem... Qual é o outro modelo? A Carmen e o Luciano, se não me engano, trabalham de uma forma um pouco diferente. Aí tem a Carmen, tem o Vilate e tem os Barnes Homes. Isso. Tanto em pesquisa quanto clínica, assim, né? Então, tipo, what the fuck am I doing? E é engraçado, né? Porque até uma das coisas que eu anotei é o que raios é uma análise funcional? Ele fala sobre as variáveis de comportamento dele, ele sai e muda o comportamento. What the fuck just happened? Né? O que tá rolando ali quando eu tô sentando com a pessoa e falando sobre variáveis de comportamento? Né? O que é importante estar falando sobre variáveis de comportamento? Por que ataque funciona? Né? Se eu só sentar e fazer análise funcional. Não, essa pergunta que tu fez é muito interessante, porque... O modelo faz muito mais sentido. Né? Tu vai fazer uma análise funcional em cada um dos níveis ali e ver qual é a orientação, qual é a evocação, qual é o nível de complexidade, enfim. Muito mais riqueza para tu entender o que está rolando com as palavras que a pessoa está te dizendo. Mas isso que tu trouxe é bem interessante, porque eu fiquei pensando agora, porque, por exemplo, qual a diferença pensar da TAC para TCR, que é de terapia de contingência de reforçamento, né? Que eu não tenho propriedade nenhuma para falar sobre, mas o que eu já li, eu ouvi, assim, bem pouco, que foi, né? Pelo que eu entendi, é exatamente um foco exatamente no manejo das contingências, né? Do contexto, se sobrepondo ao trabalho da psicoterapia individual, assim, né? Só que fico pensando, por exemplo, na análise de comportamento, trabalhando
dando, digamos, uma ênfase e entendendo que essas mudanças de relações, interpretações, seja como for chamado, até cognições, dependendo como você quiser chamar, né? Que a terapia cognitiva já trabalha, digamos, isso já basta para fazer mudanças importantes, tanto quanto contingências diretas, ou, digamos, teria um efeito próximo, parecido. Isso que eu fiquei pensando, tipo, como é que é a diferença disso, sabe? O negócio da ACT é que ela tem protocolo validado para transtornos específicos, né? E aí tu conversa com a população. Né? Então, tu pode dizer, tipo, eu fiz isso e melhorou isso. Não sei qual é o processo, mas eu fiz um procedimento e tem um resultado. Tem uma caixa preta aqui no meio, né? Os behavioristas vão me esquartejar aqui amanhã. Não, e é exatamente esse ponto. Que está acontecendo aqui, não sabe? E é exatamente esse ponto interessante, porque, por exemplo, tu tem uma ideia de que, por grande parte, assim, a terapia comportamental traz que a mudança no contexto é mais importante para fazer a mudança, né? Digamos, o comportamento é a consequência do contexto, é mais importante para fazer a mudança. Só que nesse modelo, trazendo a ideia de que todo o reforçamento, grande parte do reforçamento vai ser influenciado por uma rede relacional, a história de aprendizagem relacional do indivíduo, aí fica aí fica complexo, sabe? Eu considero que a rede relacional é um comportamento, pelo menos tu tem como observar isso e avaliar, né? Não é como está sendo influenciado por uma representação mental. Como que tu pode avaliar? Eu acho que é essa a questão. Inclusive, né, não sei se eu falei no meio da tua apresentação, mas eu parei para assistir uma palestra do Barnes Holmes na UFMG de 2018. Tem no YouTube? Tem no YouTube, tem tipo 80 vídeos. Muito underground. Que é isso, assim, tipo, o que a gente está fazendo? Onde que a gente quer chegar? Qual é what's the function? Qual é o processo? E aí, até é engraçado porque o Dermot, né, que tava falando na FMG, ele não é clínico. Tá básico. Ele sempre fala, tipo, não, o Stephen Hayes lá que pegou e que queria falar sobre sofrimento humano. E isso. Onde que a gente quer chegar? O que a gente precisa? Como que a gente vai fazer uma comunicação boa com a sociedade como cientistas? Né? Cadê o comportamento verbal do cientista? Enfim. Se não tiver coerência, né? Uma unidade nos termos, né? Mas eu acho que o que é interessante é que a ciência está caminhando para esse lado, né? Está caminhando para o lado de afunilar as variáveis, assim, né? E isso já é bom por si só. Só que a gente tem que escolher uma unidade, né? A gente não, né? Mas assim, os cientistas eles têm que escolher uma unidade. Acho que não precisa chegar no tipo na coisa exata que dispara tal processo, senão a gente vai acabar indo lá para os neurônios, né? Qual é o mas tem que ser uma unidade que ela seja pragmática, né? Que seja interessante falar dela, tipo, seja fácil falar dela e que ao mesmo tempo ela seja precisa, né? Porque, enfim, a gente está indo de um ponto de menos precisão para um ponto de mais precisão, né? Quando a gente fala, por exemplo, um termo na análise do comportamento, manejo de contingências, é um termo que não é muito preciso, né? Muito embora a gente saiba que o que está acontecendo naquele momento é o manejo de contingências, né? Mas é um guarda-chuva, né? Tipo, manejo de contingências pode ser qualquer coisa. Agora, algo mais específico, como está sendo trabalhado pelo pessoal da RT, talvez seja o mais ideal. Não? Talvez daqui a alguns anos outro modelo venha, né? Eles estão fazendo modelo todo ano, praticamente. Eu achei muito legal da palestra do Dermot, que ele falou: queimem os seus livros, vocês devem queimar seus livros regularmente. Cara, palestra de 2018, ele botou nos slides aqui o livro da RFT, o de 2001, e falou assim: não comprem esse livro. Pois é. Aí botou o do Tornec, assim, ele compra esse aqui, é mais fácil.
Porque, assim, pode ser que o que o pessoal falou há 20 anos atrás não seja mais útil. Faz sentido, né? Se a gente for falar de... Tipo, esse artigo não fala nada de comportamento governado por regras, compliance, tracking. Não entra muito nisso. Isso é outro segmento da RFT que eles divergem também. Que é do modelo americano. Divergem no foco, no caso, né? Desculpa. Mas, pensando, até uma pergunta que eu fiquei assim, como é que ficou, por exemplo, o que vocês pensaram, né, do artigo sobre, por exemplo, pensar nessa ideia de terapia baseada em processo e como é que vocês perceberam, lendo o artigo, que, por exemplo, esse modelo HDML é útil ou não na clínica, assim, na intervenção com pacientes? Ou traz algo novo? Não tive condições de avaliar. Quando veio o exemplo do caso, eu fiquei pensando justamente o que isso é diferente de ACT, por exemplo. E aí eu lembrei, agora eu lembrei, né, tu apresentou o caso da Sara, mas depois que ela discriminou, assim, bem essa sequência de sinto enjoo, e aí quando eu sinto enjoo, então eu sou não sei o que ela se autonomeia, né? E essa é uma forma de relação que ela tem com o que ela sente e que é coerente com o aprendizado dela e a história dela de ter sofrido abuso, né? Então tem essa coerência. Mas aí eles fazem um trabalho dela ter essa percepção e aí eles dão nome, né? Eu não lembro qual é o nome que eles dão para essa relação, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eles usam uma palavra para isso. E aí, então, a relação que eu fiz disso com aquele trabalho de self, daí, né? Que fala... que aí eles trabalham de, então agora, quando tu sentiu enjoo, tu pode permanecer sentada, aí imaginariamente, né, numa pedra, e observando esse processo acontecer. Aí, claro, eles fazem também uma metáfora com esse nome, né, que eles escolheram, mas agora eu não lembro mais a palavra. Isso acho que é no segundo caso, não é? Será que não é o mesmo? Não lembro. Eu acho que é no segundo. Esse de sentar na pedra, acho que é no segundo. Eu misturei, então. Deixa eu ver aqui. Mas é quase essa ideia também de ter uma tomada de perspectiva, né? E poder observar o próprio processo e não necessariamente responder a ele, né? Quer dizer, a ideia de quebrar aquele ciclo, né? Ou seja, é uma resposta, também é uma escolha, né? De como agir nesse processo, mas reconhecendo a relação, né? Entre esses estímulos daí. Mas, assim, dizer exatamente pelos exemplos clínicos que eles trouxeram qual seria a diferença, não... Digamos, da ACT, assim. Não tem. A não ser o que eles citam, assim, de algo que eles mencionam no artigo de ter uma função também de quando se pensa em processos, já se sai de um paradigma de diagnóstico, onde a pessoa vai ser determinada como doente ou às vezes se sentir errada, inadequada naquele processo, nessas características, né, diagnósticas, e quando se passa a ver que existe uma coerência dentro daquela construção de aprendizado, que se faz uma intervenção validante, eu diria, né? Não é isso que o artigo não traz essa palavra, mas de que é um processo de aprendizado possível e que está ali, está acontecendo. Então, me parece que a função, no fim, de ter algo tão preciso e
e uma teoria tão complexa para dar conta da complexidade, né, do ser humano, tem a ver com o fato de poder fazer essas intervenções, né, de acordo com a necessidade que se tem, né? Que o modelo clássico diagnóstico já não está dando conta, né? Então, eu acho que é uma forma de justificar e de buscar essas evidências justamente para esse trabalho de validação desses processos, né? E eu acho que esse é um dos caminhos, assim. Então, eu acho que a função é essa. Mas eu não sei também. Falta detalhes também das intervenções para a gente ver qual é a real diferença, assim. Sim. Acho que talvez o vídeo... Deixa eu ver se eu pego aqui. Tem vídeos aqui, ó. Tem o vídeo dela. Deixa eu ver aqui. Vídeos... Process-based therapy. Do modelo HDML. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para ver. Acho que é esse aqui. Não. Esse aqui. Ó. Aqui tem a parte do vídeo, né? Não tem legenda. Só que não tem legenda esse aqui, né? Não tem áudio também. Não tem. Não parece o áudio, mas. Bom. Mas tem no site aqui do GoFT. Eu acho que eu vou tentar traduzir depois. Se bem que é muito tempo. Pegar alguns trechos, quem sabe. Faz uma vaquinha aí. Tem os comentários. Os comentários são úteis aqui, ó. Ó, por exemplo, tem a intervenção. Nossa, comentários é vídeo também, então não. Parece A ter cara dela pensado ótima. ali a mulher. A Ivone. Mas. Tá. Dá pra ver o site no vídeo, mas eu vou botar na descrição do vídeo também. Pro pessoal que estiver vendo aí. Uhum. Esse negócio que a Fê falou da validação foi um negócio que eu fiquei muito surpreso também, porque é um procedimento de validação. Uhum. Tipo, a pessoa fez, se não me engano, foi autorrevelação. Né? Ali Não bem autorrevelação, mas. Não, Peraí, deixa eu ver só. foi nível 4, Pronto. né? Tipo, eu no seu lugar faria a mesma coisa. Isso, nível 4 de validação. E eu achei Eu muito deveria legal ter a leitura de processo, né? De tipo. Colocou em equivalência o self do terapeuta com o self do cliente. Eu não sei, eu sempre faço isso nas análises funcionais e ajuda. Não sei porquê. Não, é porque Mas a gente não sabe, é uma né? análise muito mais minuciosa, né? Muito mais minuciosa desse processo. Só que eu fiquei pensando que, por exemplo, de equivalência do self-terapeuta com coisa, isso é uma coisa que a RFT de 2001, naquele livro, já dá conta. E eu fiquei pensando que contribuição realmente, ao meu ver, assim, do que eu já tenho visto do modelo ROI, eu fico pensando que contribuição que tem realmente disso para clínica e para psicologia experimental, né? E eu consigo ver muito mais utilidade agora na clínica do que realmente pensar em termos experimental isso agora, né? Porque tu pegar, por exemplo, não só a questão da equivalência, né? Mas, por exemplo, a questão da derivação, dessa análise da narrativa a partir dessas dimensões, dessa questão das funções também. Isso para clínica eu acho bem interessante, mas muito complexo. Eu acho que sim. Eu fiquei pensando, né? Porque eu li uma parte do texto e depois eu fui atender, fiquei pensando durante o atendimento. Será que é derivação? Será que é flexibilidade? Porque tem coisas ali que dá para fazer uma análise rápida, no tipo, tá, a flexibilidade disso traz uma orientação alta com valência negativa. Né? E, tipo, a pessoa não consegue flexibilizar do tipo, uma autorregra do tipo, eu preciso ser bom. Uhum. E a pessoa tem, como é que é? Altruísmo
Como é que é? Aquele problemas com altruísmo que está no artigo Sim. self do Stephen Hayes. Que tá aí, ó. É um problema de self com alta derivação, com baixa derivação, com baixa flexibilidade, muita valência negativa para flexibilidade, muita orientação. Quando tu fala sobre isso, a pessoa fica em alerta, né? Uma boa análise funcional do comportamento verbal da pessoa. Uhum. Como é que tu vai fazer uma análise funcional do comportamento verbal? Só com funções eliciativas e discriminativas, motivacionais. Tipo, não faz muito sentido. Mas aí que tá, eu acho que até certo ponto faz, assim, por exemplo, digamos que faça 3 separações entre comportamento verbal, até o que, por exemplo, a FAP utiliza, né, que agora recentemente que a FAP está adotando a RFT, pegar, tipo, o comportamento verbal de Skinner, a RFT básica, até as frames, e a RFT agora desse modelo que estão propondo, né. O que me parece que, por exemplo, o que muda principalmente nisso é a profundidade que eles estão entrando, tipo, na especificidade do que eles estão entrando, do que está acontecendo ali naquele momento, né? Por exemplo, discriminação de estímulo básica, por exemplo, tá vendo o cliente falar, por exemplo, eu tenho que ser bom para os outros, né? Tu vai explicar em termos comportamentais de verbal que, tipo, ele criou essa regra ao longo da vida, que foi reforçada essa regra ao longo da vida por vários motivos, etc e tal, e que em tais situações são estímulos discriminativos que levam ele a seguir essa regra, digamos, né? Pela RFT, isso vai ser explicado da questão da rede relacional, tipo, que isso tá ligado com uma equivalência de que se ele não fizer o bem, não for bom para as pessoas, ele é uma péssima pessoa. E agora no ROI, tu tem todo esse nível de análise de, tipo, derivação, complexidade. Principalmente coerência, né? Até Principalmente no coerência. livro da Luiz Macchio, eles falam o tempo todo de coerência com o eu conceito, que seria um comportamento problema. Né? Tipo, eu preciso ser uma pessoa boa, e isso tem, tipo, um altíssimo nível de coerência em que, tipo, sei lá, uma pessoa boa está relacionada com redes de relações do tipo política. Uma pessoa boa não pode ser de esquerda. Então, qualquer coisa que seja de esquerda está dentro dessa classe de relações, dessa rede de relações. E aí, tipo, relaciona outras redes de relações, do tipo, sei lá, gostar do Inter é coisa de esquerda, então eu, como sou uma pessoa boa, eu não posso gostar do Inter. Sabe? Coisas mais arbitrárias, com baixa derivação, com muita coerência, sabe? Dá pra fazer esse tipo de análise e baixa flexibilidade. Tipo, o que eu vejo como ferramenta importante para a mudança é a dimensão de flexibilidade. Quanto a pessoa está uma coisa disposta a mudar interessante. isso, né? E isso é um operante também. Sim. Flexibilizar regras. Pode ser treinado. Mas aí que entra uma coisa interessante, pensando como é que isso pode ser útil para a clínica, né? Como é que esse modelo do ROI pode ser útil para a clínica? Eles falam ali no final do artigo também que a terapia tem o foco no saber. Eu anotei isso, está aqui na minha anotação. Que talvez seja a perspectiva de... que talvez aí estaria o processo, né? De como a pessoa faz a relação entre uma coisa e outra. Né? Como que ela aprendeu que tal coisa é igual a outra, né? Que é o foco nesse saber que a pessoa construiu, né? Uma coisa que eu achei muito legal, e eu acho que eu vou trazer, é o capítulo sobre self do Mastering the Clinical Conversation, que está lá no final do Contextual Behavioral Guide for the Self, da Louise McHugh, da outra galerinha, que tem 4 classes de self. Né? E aí, tipo, o último self,
último nível de complexidade do self é o self como flexível. Que é, tipo, tu conseguir enxergar todas essas categorias de análise e ver que, tipo, tu é continente de todas essas mudanças de comportamento e de todas essas redes relacionais. Então, tipo, nada faz muito sentido. Tu pode tolerar essas redes relacionais que estão acontecendo agora e agir de acordo com redes relacionais que sejam importantes para ti, que são os valores. É basicamente essa a ideia, né? Minimizar comportamentos problema e aumentar comportamentos relacionados com valores. E quem define os comportamentos problema é o paciente. Eu achei bem interessante. Esse texto talvez seja bem legal. Vou dar uma lida nele agora, daqui a pouco. É Não, mas ele tá no livro da Luísa, né? Tá aqui em casa. E avisa que eu terminar ele, que eu tô... Eu terminei. Eu vou digitalizar o último capítulo e mando pra você. Boa. Falando nisso... Deixa eu pensar. Não, amanhã tem coisa. Sexta-feira... Tá. A gente ainda tá gravando. Ai, desculpa, tá. Depois eu tenho nesse Vamos mês, tomar uma tá? selva. Não era isso, mas ok. Sim. Depois eu entro nesse assunto. Mas só pra finalizar. Isso que eu tô falando, eu achei interessante, mas tipo... Eu acho que pra diferenciar bastante, acho que a utilidade legal desse modelo que eu fiquei pensando é essa questão da função apetitiva da relação, da função apetitiva e aversiva, né? Por exemplo, que trazer uma derivação nova, uma derivação alta, uma rede relacional da narrativa do self, do cliente, etc., nova, ou que a pessoa tem que é aversiva, a ideia de que, por exemplo, uma rede relacional sobre si mesma é aversiva e de que é muito difícil trazer à tona, eu acho uma ideia muito legal, interessante, e a ideia também de que nessas dimensões e da forma como eles trazem, pensar que a terapia ou a intervenção terapêutica pode ser focada para dessas dimensões, uma unidade de análise dessas intervenções. Por exemplo, o cliente tem um self, uma noção de si de que ele é incompetente em todos os contextos, ou seja, tem uma coerência alta em toda a sua vida, tem uma derivação alta, e mesmo quando ele tem sucesso em algumas coisas, ele se continua se sentindo incompetente, uma flexibilidade baixa, uma derivação baixa, coerência alta, e complexidade também alta, porque provavelmente vários contextos, história de vida grande relacionada a isso. Pensar que focar uma unidade de análise, ou, por exemplo, digamos como se fizesse um mapa, digamos assim, um mapa das relações que estão estabelecidas até. Não sei se tu lembra, Fê, na aula que a gente teve de ACT com a Mica, e só lembro ela trouxe dos exercícios práticos. Dos exercícios práticos. Teve uma coisa que me chamou muita atenção que ela trouxe naquele período, que quando ela falou da ideia de trabalhar, por exemplo, o trabalho com extinção, né? A diferença, por exemplo, do trabalho de extinção, da disciplina sistemática, que é trabalhado na ideia comportamental, e a partir da perspectiva da RFT, né? Porque, da mesma forma que na disciplina sistemática, tu trabalha um estímulo específico, e na RFT tu trabalha uma generalização de uma rede relacional de estímulos, né? Então, tu ter esse mapeamento da rede relacional de estímulos e tu enxergar as ligações e ver onde focar a unidade de análise, onde ser focada, por exemplo. Nesse exemplo que eu dei agora. Se, por exemplo, pudesse focar na derivação, que nem no exemplo, do exemplo do artigo, a derivação de uma nova relação estabelecida. Eu não sei, eu fico pensando que essas unidades de análise pode ser um ponto novo e interessante para a terapia baseada em processo, assim. Eu acho que, tipo, fazendo uma boa conceitualização, tu pode testar cada um das dimensões, né? Tipo, tenta fazer um outro tipo de coerência, tenta fazer outro tipo de flexibilidade, ver até onde a pessoa vai, né? E a partir do testar, até tu vai... qual é o nível que a pessoa tá. Se ela já relacionou redes de relações com isso, tipo, não posso ser uma pessoa má, pessoas más.
entra num discurso que só aumenta a coerência, porque, né, tá grave. Aí, uma boa conceitualização de caso, aí a gente pode pensar em outros exercícios, tipo, botar, sei lá, começar lá no início com mindfulness, para a pessoa começar a observar os próprios comportamentos acontecendo, né? E aí tu vai abrindo, tipo, o self como processo, e vai, tipo, até uma questão importante, né? Tipo, se é uma questão muito grave de self, por exemplo, tu não vai começar com eu contexto. Se é uma pessoa com tradução de personalidade borderline, tu não vai meter um eu contexto. E você não é nada. Você é só uma perspectiva aí me observando e observando seus próprios comportamentos. A pessoa não vai nem entender o que tu está dizendo. Dá para dissociação. Dissociar ao vivo ali. Aí a questão é, tipo, pode começar lá pelo mindfulness. Isso é uma coisa que eu achei bem importante desse modelo, que todos os níveis têm questão de orientação. Pode observar o quanto a pessoa consegue se orientar ao nível de análise ali. E isso é mindfulness também. Quanto que a pessoa consegue estar discriminando aquilo ali. Isso é muito legal, porque, por exemplo, tem diferença o cliente está muito envolvido na história, no sofrimento dele, tu fazer exatamente essa competição entre o foco, por exemplo, regulação emocional, um pouco isso. Tem um sofrimento que a pessoa pensa já causa sofrimento, pensa em algo de causa sofrimento, e tu colocar um outro estímulo para competir com aquilo, tu tá fazendo exatamente isso. Tu tá, tipo, tentando baixar o nível de complexidade do que tá evocando uma rede relacional ali, ou evocando uma sensação, etc., para competir com outra rede relacional ali, no momento. É E às muito vezes interessante. tipo, alta derivação, baixa complexidade já é mais fácil de competir em termos de energia. Sim. É, exatamente. Por isso que o mindfulness funciona muito. O que foi? Não, por isso que mindfulness às vezes funciona muito nesse sentido de Sim. quando é baixa complexidade, por exemplo. Por isso que eu gosto muito de coisa corporal, né? Porque tem uma alta evocação que a pessoa só aperta ali, por exemplo, evocação de dor, né? Tu aperta a mão, sente dor e pô, tá conectado. Fica conectado ali. Sim. Autolesão benigna. Sim. É um jeito de competir emocionalmente, né? Até tem um artigo lá de autolesão benigna, né? Eu acho que só tem... Sim, esse eu acho interessante. Seria um artigo legal da gente trazer. Até eu lembrei, eu não lembro exatamente quando que eu ouvi isso, não sei se foi tu que disse, Pierre, ou se foi o Fabiano, mas que teve uma mesa lá da CBS no passado, que eles perguntaram, né, qual o processo que vocês tirariam do Hexaflex. E aí, tipo, a Carmen Luciano, o Dermot e a Ivone, todos falando, tipo, não, tira o Mindfulness, porque o Mindfulness é muito, muito básico. Ele precisa estar lá, tu não precisa dizer que ele precisa estar lá. Ele só tem que estar. Então Transforma um pentagrama. Pentagrama, terapia do Pentaflex. Pentaflex. Sim, tanto que no modelo ali que eu apresentei naquele artigo sobre psicodélicos, o mindfulness está meio que no meio ali, né? Todas as coisas emergem do mindfulness. Um pêndulo, né? Várias metáforas ali para botar o... Agora que tu falou dos psicodélicos, eu fiquei pensando como que essas mudanças de atividade cerebral, elas mexem com essas dimensões, né, que vocês citavam, assim. Por que é mais fácil, por exemplo, uma pessoa numa única experiência com o cogumelo, a pessoa mudar, inclusive mudança de personalidade, assim, essas coisas que acontecem, né, tipo, como é que será que mexe? Por que é mais se torna mais flexível, né? A pessoa acaba mudando, tipo, o jeito de pensar, né? Tipo, muito rápido, assim, um negócio até meio pílula mágica, assim. Tem a ver com mexer um pouco com as dimensões das regras, né? Criadas pela pessoa. Dá para entender por esse lado. Colocar o eu contexto em termos de MDML, ele altíssima flexibilidade, cabe qualquer coisa no meu contexto, baixa
alta complexidade, alta flexibilidade, alta complexidade, baixa coerência, porque nada faz sentido ali, né? E, tipo, tu pode desenvolver isso com mindfulness. Isso é que é muito legal. Tu faz isso aos pouquinhos com mindfulness. Isso está lá no artigo dos psicodélicos, né? E aí é engraçado porque olhando a tabelinha do MDML, eu consigo ver, tipo, tá descendo, tá subindo coerência, flexibilidade. E cada vez que tu faz um exercício de algum texto, tu tá andando em uma direção ou outra. Uhum. Que é o que Sim, porque daí... se propõe que acontece nos psicodélicos, né? Tu desliga o default mode network, que fica sempre ativo, dizendo eu sou isso, eu sou isso. Isso que é interessante. Só é um organismo se comportando. É como se diminuísse a coerência daquilo, ou a derivação daquilo, tipo... Ou tu treina uma coisa que compete, que é incoerente àquilo que está sendo trabalhado, né? Tipo... Pensando, a pessoa entra no teto, toma LSD e pensa, bah... Ou até no existe mindfulness, pensa que, na verdade, teu problema... uma perspectiva nova. Teu problema, na verdade... É uma parte da tua vida e tem outras coisas muito maravilhosas acontecendo ao mesmo tempo. É uma derivação nova. E aí tu coloca essa derivação e daí a pessoa tem os pensamentos negativos acontecendo ali, as derivações baixas que estão treinando todo o tempo, que tem uma alta coerência, e aquilo vai aparecendo junto ali, competindo, tipo, derivando, aumentando, e tipo, competindo, e são coisas incoerentes, e tipo, até que uma sobrepõe a outra. Adorei. Apresenta esse modelo aí no ICBS. Modelo do ar. Mas o que é mais engraçado é que dizem, né, que é o que causa essa mudança de perspectiva é a experiência, não necessariamente a substância só entrar no teu cérebro, mas aquilo que tu viveu, né, durante a experiência, tipo, tudo aquilo que tu vivenciou, né, a experiência, tipo, agora eu fico pensando também, se uma pessoa passa por um acidente de carro, por exemplo, e sobrevive, ela passa a valorizar várias outras coisas, né, na vida, e que muda todas as relações, várias relações estabelecidas ao longo da vida dela com um acontecimento, não necessariamente novas regras que tu coloca ali, né, não necessariamente por via verbal, né. Isso é interessante, né? Porque se tu for pensar, quase todas as experiências novas que tem, tipo, muita complexidade e baixa derivação, não, alta derivação, alta complexidade, alta derivação, tipo, tu ir passar 6 meses em outro país, as pessoas mudam. Tipo, uma semana em outro país as pessoas mudam. Tu vê muita coisa diferente, tu começa a te questionar. Isso acontece muito com as pessoas que vão pro Oriente, né? Tipo, é um contexto bizarramente diferente do nosso. Ou pessoas que sofrem acidente de carro, ou pessoas que, sei lá, tomam ayahuasca, pessoas que entram num relacionamento aberto, sei lá, coisas que muda a são muito perspectiva. diferentes. Uma tomada de perspectiva, né, como diria. E isso é uma coisa bem interessante, porque isso é uma coisa que seria muito legal estudar em experimental, assim, o quanto que uma perspectiva e a flexibilidade dessa perspectiva influencia na própria experiência da pessoa com coisas, por exemplo, exatamente a proposta que eles querem trazer nesse modelo ROI, de que o quanto que realmente a rede relacional, a perspectiva, tudo isso influencia na própria experiência do sujeito, né? De fato, na experiência. Porque isso é bem real, porque, tipo, uma coisa é tu, sei lá, tu toma uma Guinness de lata aqui, aí tu vai viajar, sei lá, pra Irlanda, pra Europa, e tu toma um chopp de Guinness, a Cart 7, um negócio. Aí tu volta pra cá e toma de novo a Guinness de lata. Será que é a mesma coisa? Agora, depois de assistir, tu falando, talvez não. Vou ter alguma complexidade aí rolando. Agora ficou com vontade de comparar, assim, né? Tipo... já vou ter umas regras aí rolando. Gente, eu preciso ir. Eu também tenho que sair, que daí senão vou me trancar na universidade aqui também. Tá. Eu vou parar a gravação em 3,
Beleza. 2, 1. Tchau, galera. Pra quem assistiu, obrigado.